Dizem que na calada da noite, quando tudo está em silêncio, há olhos que te observam nas sombras, olhos que veem sem serem vistos, mãos que agem antes que o inimigo perceba. E quando o ataque termina, o agressor já desapareceu. Você talvez já deva ter ouvido falar dos ninjas, guerreiros invisíveis, lendas vivas do Japão feudal. Mas quem eram eles na verdade? Assassinos sem rostos? Protetores secretos? Ou apenas fantasmas criados pelas histórias de medo e da guerra? O Japão do século XV era um campo de batalha constante, um país dividido entre senhores feudais e traições políticas. E foi nesse caos que nasceram aqueles que dominaram o silêncio, a estratégia e o disfarce como ninguém. Eles não buscavam a glória, mas apenas a sua própria sobrevivência. E ao fazer isso, criaram um legado que atravessou séculos, moldando nossa imaginação até hoje. Nesse vídeo, vamos entrar nas sombras e descobrir quem foram realmente os ninjas, onde acaba a história e começa o mito. Antes de darmos continuidade ao vídeo, gostaria de pedir encarecidamente seu like e que se inscreva no canal, e que se puder, compartilhe com seus amigos para que também obtenham conhecimento de um passado esquecido. Sua ajuda é de extrema importância para mim e não lhe custará nada, mas ela nos ajudará a criar mais conteúdo e expandir o conhecimento do público. Obrigado pela sua presença. Séculos antes do Japão se tornar o império que conhecemos hoje, o país era um tabuleiro de guerra onde samurais lutavam por honra, senhores feudais travavam batalhas por poder, e o povo comum apenas tentava sobreviver. Foi nesse cenário entre os séculos XV e XVI que surgiram os Shinobi no Mono, os Homens das Sombras. Diferente dos samurais que seguiam o rígido código de honra, o Bushido, os ninjas nasceram da necessidade, não da glória. Eles eram espiões, sabotadores, informantes e assassinos de aluguel, treinados para lutar sem serem vistos, para vencer sem enfrentar diretamente. Quando o inimigo marchar com 1000 soldados, o ninja atacava sozinho, com paciência, inteligência e silêncio. As primeiras aldeias conhecidas por abrigar ninjas foram Iga e Koga, duas regiões montanhosas e isoladas, perfeitas para quem queria desaparecer do mundo. Ali, famílias inteiras se dedicavam à arte do ninjutsu, passando seus segredos de geração em geração. O ninjutsu não era apenas luta, era uma filosofia de sobrevivência, que pregava o controle da mente, do corpo e do ambiente. Eles estudavam disfarce, espionagem, química, venenos, camuflagem e até mesmo meteorologia. Qualquer conhecimento que os ajudasse a manipular o terreno a seu favor. Eles eram, antes de tudo, mestres da mente humana, sabiam como observar, enganar e desaparecer. Podiam caminhar entre inimigos disfarçados de monge, mercadores ou até servo. E quando o momento certo chegava, atacavam com precisão cirúrgica, deixando apenas o medo como rastro. Apesar da fama sombria, os ninjas não eram monstros ou assassinos sem alma. Eram sobreviventes de um tempo em que a astúcia era a única forma de justiça. Enquanto os senhores feudais brigavam por poder, eles usavam o silêncio como espada e as sombras como escudo. Com o passar dos séculos, o Japão começou a mudar. As guerras civis cessaram, os grandes clãs foram unificados e o shogunato trouxe uma paz rígida. E com ela, o desaparecimento dos ninjas como guerreiros. Mas o que morre no campo de batalha renasce na imaginação do povo. Sem guerras para lutar, os antigos contos sobre espiões e assassinos começaram a se espalhar pelos vilarejos. E assim, os shinobi se transformaram em lendas vivas, guerreiros sobrenaturais, capazes de se tornar invisíveis, andar sobre as águas ou invocar espíritos para atacar os seus inimigos. Essas histórias foram passadas de geração em geração, alimentando o medo e a admiração por aqueles que viviam nas sombras. O ninja deixou de ser apenas um guerreiro e tornou-se um símbolo de poder oculto, do domínio da mente e do corpo sobre o impossível. Hoje, talvez não precisemos mais nos esconder em sombras ou escalar muros em meio à noite, mas o espírito dos ninjas ainda vive, em cada pessoa que busca o autodomínio, o silêncio e a estratégia diante do caos. O verdadeiro segredo dos ninjas não era desaparecer, era observar, compreender e agir no momento certo. Era a arte de vencer sem ser visto, de controlar o medo e de fazer do conhecimento sua arma mais poderosa. Em um mundo barulhento e acelerado, os ninjas nos lembram de algo essencial, que a força não está em gritar mais alto, mas em agir com precisão.
e que às vezes a maior vitória é aquela que ninguém perceba que aconteceu. Os antigos samurais podem ter lutado pela honra, mas os ninjas lutaram pela sobrevivência. E no fim, é nas sombras que a verdadeira sabedoria costuma se esconder.